Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Nu Holdings para discutir os resultados do terceiro trimestre de 2023. Uma apresentação de slide está acompanhando a apresentação de hoje, que está disponível no site de relação com investidores do Nu, no endereço www.investors.nu em inglês e www.investidores.nu em português. Essa conferência está sendo gravada e o seu replay pode ser acessado através do site de RI da companhia. Esse call também está disponível em português. Para acessá-lo, por favor, clique no ícone que se encontra na barra inferior à direita da sua tela do Zoom e escolha a sala de português. Em seguida, selecione Mutar áudio original. Para acessar a nossa conferência em português, clique no ícone do globo do lado inferior direito da sua tela Zoom e selecione a opção Sala de Português. Ao acessar a nova sala, certifique-se de mutar o áudio original. Para acessar, gostaria de informá-los que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Vocês podem enviar suas perguntas online a qualquer momento usando a função de Q&A da plataforma. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Jörg Friedman, diretor de Relação com Investidores do Nu Holdings. Sr. Friedman, o senhor pode prosseguir. Muito obrigado, operadora. E também muito obrigada a todos por participarem do nosso call de resultados hoje. Caso não tenham ainda visto a nossa divulgação de resultados, uma cópia está disponível na seção central de resultados do nosso site de relação com investidores. Hoje comigo nessa conferência estão Davi Vélez, nosso fundador, CEO e Chairman. Senhor Youssef Lahrech, nosso presidente e diretor de operações, Guilherme Lago, nosso CFO, e Jack Dougal, nosso diretor de produtos. Ao longo desta teleconferência, apresentaremos informações financeiras não IFRS, incluindo o lucro líquido ajustado. Estas são medidas financeiras importantes para a Nu Holdings, mas não são medidas financeiras conforme definidas pelo IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas semelhantes de outras empresas. As reconciliações de nossas informações financeiras não IFRS com as informações financeiras IFRS estão disponíveis em nossos releases de resultados. Salvo indicação em contrário, todas as taxas de crescimento estão em uma base cambial neutra ano a ano. Eu também gostaria de lembrar a todos que a apresentação de hoje pode incluir declarações prospectivas que não são garantias de desempenho futuro e, portanto, não devem ser consideradas indevidamente. Essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas e podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes de nossas expectativas. Por favor, consulte a divulgação de declarações perspectivas em nossa divulgação de resultados. Hoje, nosso fundador, presidente e CEO, Davi Vélez, discutirá os principais destaques dos resultados do terceiro trimestre de 2023 e apresentará uma visão geral do modelo Flywheel da nossa companhia. Em seguida, Guilherme Lago, nosso CFO, e Youssef Lahrech, nosso presidente e CEO, apresentarão o nosso desempenho financeiro e operacional do trimestre e, em seguida, teremos o prazer em responder às suas perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Davi. Davi, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Jörg. Boa noite a todos e muito obrigado por estarem conosco hoje. Mais uma vez, no terceiro trimestre de 23, o Nu continuou sua notável trajetória ascendente, demonstrando um forte desempenho operacional, um forte crescimento e uma rentabilidade cada vez mais robusta. Mantivemos o foco na execução do nosso plano de negócio sem distrações, enquanto ao mesmo tempo nos concentramos nas oportunidades significativas de crescimento que temos como empresa ao longo prazo. Refletindo sobre um dos principais marcos do terceiro trimestre, nosso ritmo de crescimento de clientes superou as expectativas, culminando em mais de 89 milhões de clientes ao final do trimestre. Mais uma vez, registramos uma aquisição robusta de clientes no Brasil, no México e Colômbia, com um pouco mais de 1,5 milhão de novos clientes por mês. Nos últimos 12 meses, o crescimento da nossa base de clientes do Brasil ultrapassou o crescimento dos 5 maiores bancos tradicionais juntos. Além disso, recebemos mais de 700 mil novos clientes no México durante o trimestre, impulsionados pelo lançamento e pela expansão contínua do Conta Nu e também do destravamento do potencial do nosso programa de indicação de membros.
O nosso modelo de negócios continua a demonstrar a sua capacidade de impulsionar tanto crescimento quanto rentabilidade. No terceiro trimestre, nossas receitas dispararam para 2,1 bilhões de dólares, marcando um aumento de 53% em relação ao ano anterior. Nosso lucro bruto atingiu 915 milhões de dólares, dobrando em relação ao ano anterior, enquanto a nossa margem bruta aumentou mais uma vez, atingindo 43% nesse trimestre, consolidando a trajetória ascendente iniciada no ano passado. A expansão sequencial da margem bruta, juntamente com outras melhorias de eficiência, impulsionou significativamente nosso lucro líquido, que alcançou 303 milhões de dólares, e o lucro líquido ajustado ficou em 356 milhões de dólares, refletindo um aumento de 34% em relação ao trimestre anterior, em uma base neutra de efeitos cambiais para ambos. Esse slide apresenta uma visão geral de alto nível das tendências recentes do nosso desempenho financeiro nos últimos 2 anos. Ele ressalta a nossa capacidade de expandir consistentemente a nossa base de clientes e aumentar as receitas ao mesmo tempo em que aumentamos a rentabilidade. Cabe destacar que em outubro atingimos um marco significativo ao ultrapassarmos 90 milhões de clientes, nos consolidando firmemente como a 4ª maior instituição financeira do Brasil em termos de números de clientes, ou como a 2ª maior medida pelo número de clientes com acesso a um produto de crédito. O crescimento robusto da nossa base de clientes, impulsionado pelas crescentes oportunidades de cross-selling e upselling, facilitadas pela nossa plataforma altamente engajada, resultou em um aumento de mais de 4 vezes das receitas trimestrais em apenas 2 anos em uma base neutra de efeitos cambiais. Isso se traduz em uma taxa de crescimento composto anual de receita de 3 dígitos durante o período. O terceiro gráfico desse slide ilustra muito bem a nossa estratégia criteriosa de preços e a nossa sólida capacidade de subscrição. Nosso lucro bruto trimestral, calculado como total de receitas menos os custos de financiamento, as despesas de transação e as provisões de perdas de crédito, também aumentou em mais de 4 vezes no mesmo período. Esse crescimento foi alcançado com a manutenção de margens saudáveis de lucro bruto, a despeito do aumento da inadimplência de crédito observado no mercado nos últimos 12 meses. E, por fim, acreditamos que o impacto sinérgico dos fatores mencionados, combinado com a potente alavancagem operacional da nossa plataforma e a maturação dos nossos primeiros produtos no Brasil, levou a uma aceleração significativa no crescimento do lucro líquido. Este crescimento é evidente no gráfico à direita, que abrange os 3 últimos trimestres. Prevemos que esse efeito composto continuará nos próximos períodos, resultante da combinação de crescimento contínuo e maior rentabilidade em nossa plataforma. Como fica evidente nesse slide, nossa plataforma continua a mostrar seu potencial de cross-selling, oferecendo aos nossos clientes soluções abrangentes à medida que continuamos a expandir o escopo e a diversidade de nossas ofertas de produtos. Embora o nosso foco inicial estivesse voltado principalmente para a desagregação dos serviços financeiros, à medida que a nossa plataforma evoluiu, hoje esperamos que nossas oportunidades mais significativas estejam na reagregação de serviços financeiros por meio da criação de um portfólio de negócio diversificado, multiproduto, multissegmento e multinacional. Conforme ilustrado nesse slide, até mesmo nossos negócios complementares atraíram com sucesso milhões de clientes, destacando nossa impressionante capacidade de cross-selling. Como veremos mais adiante nesta apresentação, acreditamos que os lançamentos de produtos essenciais anunciados esse ano e programados para 2024 ajudarão a solidificar ainda mais a nossa posição como banco parceiro preferencial para o número cada vez maior de clientes. Esperemos que isso, por sua vez, impulsione a expansão de nossos mecanismos de crescimento e rentabilidade. Agora eu gostaria de reservar um momento para me aprofundar no modelo Flywheel da nossa empresa, um dos principais impulsionadores do nosso crescimento passado e uma base essencial para o nosso sucesso futuro. O elemento central da nossa estratégia é muito simples. Trabalhamos arduamente para que os clientes nos amem fanaticamente à medida que criamos aquilo que consideramos ser um dos melhores produtos e serviços nos mercados em que atuamos. Essa obsessão pela experiência de nossos clientes permite que a nossa base de clientes se expanda, tanto em termos de tamanho quanto de engajamento. No final do terceiro trimestre de 2023, atingimos um marco impressionante, com mais de 50% da população adulta do Brasil como parte da nossa base de clientes, além de aumentar constantemente as participações de mercado no México e na Colômbia. Esse nível de escala nos permite agregar dados estruturados e não estruturados, o que se torna um ativo competitivo inestimável, pois atualmente acumulamos cerca de 30 mil pontos de dados sobre cada cliente ativo anualmente, e isso está crescendo exponencialmente ao
ao longo do tempo. Por meio do uso de tecnologia de ponta, transformamos esses dados em inteligência acionável, aprimorando continuamente nossos modelos de subscrição de crédito e de insights dos clientes. Esses refinamentos de modelos, por sua vez, nos permitem ampliar o escopo das nossas ofertas de produtos, atingindo segmentos até maiores das populações que atendemos. Essa escala também nos permite reduzir nossos custos operacionais, eficiência que em seguida decidimos repassar aos nossos clientes por meio de preços mais baixos, ajudando-nos a fornecer produtos e serviços melhores a preços competitivos e assim iniciamos novamente um círculo virtuoso. O impulso que estamos observando nos últimos 12 meses é um resultado direto da aceleração desse modelo Flywheel. E no terceiro trimestre, tivemos a oportunidade de alimentar o modelo Flywheel com a introdução de novos produtos de crédito, como crédito consignado, em que decidimos praticar preços muito competitivos. A eficiência do nosso modelo também nos permite tomar essas decisões de preços, enquanto que, ao mesmo tempo, mantemos um unit economic saudável. Estamos observando, né, muitas oportunidades, elasticidade de preço nesses produtos e temos a oportunidade de usar essa estrutura de custo eficiente e sofisticação dos dados a favor dos nossos clientes. Agora eu gostaria de destacar como esse nosso flywheel não está apenas impulsionando a aquisição de clientes e o crescimento de dados, mas também está sustentando um forte dinamismo em nossas principais métricas financeiras. À medida que as nossas 3 regiões geográficas continuam a crescer, beneficiando da alavancagem operacional inerente ao nosso modelo, nossa holding está efetivamente convertendo seu potencial em lucros. No terceiro trimestre, a Nu Holdings obteve um impressionante lucro líquido ajustado de 356 milhões de dólares, refletindo um retorno anualizado ajustado sobre o patrimônio líquido de 25%. Acreditamos que o nosso nível atual de rentabilidade já nos posiciona à frente da maioria dos bancos tradicionais já estabelecidos na região da América Latina. Vale ressaltar que alcançamos esse resultado notável, mesmo com o México e a Colômbia continuando nos estágios iniciais de investimento. E acreditamos que o Nu mantém uma base de capital consideravelmente maior em comparação com nossos pares. Apenas como um lembrete, a nossa holding detém 2,3 bilhões de dólares em capital excedente que pode ser alocado estrategicamente para nossas subsidiárias operacionais à medida que continuamos a crescer. Como referência, se tomarmos a nossa operação brasileira, considerando esse excesso de caixa, poderíamos cobrir 3,1 vezes o capital necessário para o Brasil. É importante ressaltar que estamos atingindo esses níveis sólidos de rentabilidade enquanto fazemos investimentos substanciais em produtos futuros e expansão geográfica. Ao mesmo tempo, estamos apresentando uma robusta taxa de crescimento de receita de 53% ano a ano, um feito que acreditamos que poucas instituições financeiras em nossa escala podem alcançar. Como podem ver, estamos mais uma vez entusiasmados com a dinâmica dos nossos negócios. E agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso CFO, Guilherme Lago, que os guiará pelos números financeiros. Passo a palavra a você, Lago. Obrigado, Davi, e boa noite a todos. Como o Davi mencionou, mais uma vez tivemos um trimestre forte em termos dos nossos principais indicadores de desempenho operacional e financeiro. Essa conquista é resultado do nosso compromisso com uma estratégia simples, mas poderosa de geração de valor, que pode ser resumida em 3 princípios orientadores. Primeiro, continuamos a expandir nossa base de clientes nos mercados em que atuamos, transformando rapidamente novos clientes em clientes ativos. Em segundo lugar, estamos concentrados em aumentar a receita média por cliente ativo, ou o que chamamos de ARPAC, por meio de iniciativas eficazes de cross-selling e upselling. Em terceiro lugar, estamos empenhados em alcançar o crescimento, enquanto, ao mesmo tempo, mantemos uma das estruturas de custos operacionais mais baixas do setor. Agora, vamos nos aprofundar mais nos nossos resultados do terceiro TRI para entender como esses 3 princípios continuam gerando valor para a nossa empresa. Durante o terceiro trimestre, nossa base de clientes continuou a apresentar um crescimento impressionante, crescendo 27% ano contra ano, pois recebemos 5,4 milhões de novos clientes, elevando o nosso total para 89,1 milhões de clientes no encerramento do trimestre. No Brasil, nossas adições líquidas mensais permaneceram estáveis, com um pouco mais de 1,5 milhão de clientes, uma parcela significativa destes que foi adquirida por meio de canais orgânicos de baixo custo. No México, o nosso número de clientes ultrapassou a marca de 4,3 milhões e na Colômbia já estamos atendendo a quase 800 mil clientes.
Estamos nos preparando para introduzir nossa conta poupança na Colômbia até o final do ano, prevendo, então, um crescimento ainda maior. Nossa base de clientes ativos aumentou 29% em relação ao ano anterior, com a taxa de atividade mensal registrando outro aumento trimestral sequencial, atingindo 82,8%. Acreditamos que esse resultado ressalta a eficiência do Nu no engajamento dos nossos clientes em nossa plataforma. Agora, voltando a nossa atenção para a expansão da receita, o primeiro gráfico destaca que o Nu estabeleceu relações de principalidade com quase 60% da nossa base de clientes ativos. Como enfatizamos em discussões anteriores, quanto mais clientes escolhem o Nu como seu banco principal, mais produtos eles tendem a utilizar. Consideramos que a sinergia entre esses dois fatores continua a ser a força geradora do crescimento sustentado trimestre a trimestre da receita média por cliente ativo, ou ARPAC. O segundo gráfico ilustra o nosso desenvolvimento do nosso cross-selling de produtos, demonstrando a nossa estratégia bem-sucedida de apresentar novos produtos aos nossos clientes, fazer um cross-selling eficaz e ainda nos estabelecer como seu principal parceiro bancário. Por fim, o terceiro gráfico demonstra o desempenho do nosso ARPAC. Esse gráfico representa o efeito composto do nosso crescente engajamento com o cliente, conforme demonstrado no primeiro gráfico, juntamente com nossas crescentes capacidades de cross-selling de produtos, como demonstrado no segundo gráfico. Neste trimestre, o nosso ARPAC mensal atingiu um novo marco, chegando a 2 dígitos, atingindo $10. Além disso, nossas safras mais maduras já estão atingindo um ARPAC mensal de $26. O aumento no ARPAC resultou em outro trimestre de sólido crescimento da receita, conforme demonstrado no slide seguinte. O ARPAC mensal continuou sua trajetória de crescimento, crescendo 18% em relação ao ano anterior por ainda mais um trimestre. Como enfatizamos em discussões anteriores, confiamos plenamente de que ainda há potencial inexplorado para um maior crescimento da ARPAC, o que nos aproxima da realização daquilo que acreditamos ser a nossa capacidade total de ARPAC. Esse crescimento da ARPAC, juntamente com a expansão da nossa base de clientes, levou a um notável aumento de 53% na receita ano contra ano, atingindo um novo recorde de $2,1 bilhões. Agora, vamos detalhar o nosso negócio de cartões. Os volumes de compras subiram para incríveis $29 bilhões, marcando um aumento de 28% com relação ao ano anterior. Mais uma vez, esse crescimento foi impulsionado principalmente pelas nossas estratégias bem-sucedidas de upsell e estratégias de cross-sell também, bem como um maior engajamento dos clientes. O gráfico à direita ilustra a correlação entre os volumes de compra e o envelhecimento das safras de clientes. Notavelmente, as safras mais antigas continuam a apresentar volumes de compra mais altos, gastando mais por mês em comparação com as safras mais recentes. Acreditamos que o efeito cumulativo da integração de milhões de novos clientes a cada trimestre, juntamente com a sua transição gradual para padrões de gastos mais elevados, ajudará a sustentar o crescimento futuro dos volumes de compras. Ao comparar o nosso volume de compras em relação ao mercado, nesse trimestre, a nossa participação de mercado de cartões de crédito é de aproximadamente 13,7%, acima dos 12,2% de um ano atrás, e a de cartões de débito é de 15,5% contra 12,8% há um ano. À medida que continuamos a ganhar terreno, cresce a nossa confiança em nossa capacidade de conquistar mais participação de mercado no futuro. Essa confiança está firmemente baseada no ritmo consistente de aquisição de clientes e no aprofundamento da maturidade de seus relacionamentos conosco. Nosso portfólio de cartões de crédito e empréstimo pessoal, também conhecido como portfólio de crédito ao consumidor,
alcançou um marco significativo nesse trimestre, atingindo 15,4 bilhões de dólares, um notável aumento de 48% ano contra ano. Ambos os segmentos de nosso portfólio mantiveram sua trajetória de crescimento. Os empréstimos com cartão de crédito aumentaram 46% em relação ao ano anterior, chegando agora a 12,3 bilhões de dólares. Acreditamos que esse crescimento é resultado direto de nosso ritmo consistente de integração de clientes, ou onboarding, em nosso ecossistema e de nossa abordagem de expansão de crédito Low and Grow. Além disso, a taxa de crescimento de nossa carteira de empréstimo pessoal acelerou sequencialmente, registrando um aumento de 48% em relação ao ano anterior, ao atingir 3,1 bilhões de dólares. Nossas safras de empréstimos pessoais continuam a apresentar o comportamento de crédito esperado, o que nos permitiu aumentar a originação por mais um trimestre. Vemos oportunidades significativas para continuar a expandir nosso portfólio de crédito no futuro, com retornos atraentes e resiliência robusta. Como resultado, isso pode levar a taxas de inadimplência intencionalmente mais altas, mas nossa meta é garantir que elas sejam mais do que compensadas por receitas adicionais e resultem em margens mais altas ajustadas ao risco. Agora vamos nos aprofundar no detalhamento dos parcelados sujeitos a ganhos de juros em nossa carteira de cartões de crédito. Nosso saldo de parceladas que rendem juros continuou a crescer neste trimestre, correspondendo agora a 21% de nossa carteira total de empréstimos com cartão de crédito. Essa expansão é resultado direto de nosso compromisso estratégico de reforçar nosso portfólio de produtos de financiamento de transações, com ênfase especial no financiamento do Pix. Essa estratégia pretende explorar a crescente adoção do Pix no Brasil, onde permanecemos como um dos líderes entre os provedores de serviços Pix. No último ano, expandimos de forma constante nosso portfólio de financiamento de transações, e seu desempenho reforça nossa crença em sua capacidade de oferecer taxas de retorno ajustadas ao risco e altamente atraentes. Essa abordagem nos permite monetizar ainda mais nosso negócio de cartões de crédito e nossa participação no mercado de Pix, ao mesmo tempo que destrava um valor substancial para nossos clientes. Nossa carteira de empréstimos pessoais continua a demonstrar uma impressionante resiliência, alinhando-se às nossas expectativas quanto à qualidade dos ativos, e nos permite aprimorar constantemente nossa sobrescrição de crédito e expandir nossos níveis de originação. No último trimestre, as originações de empréstimos pessoais viram um notável aumento de 93% ano contra ano, atingindo o recorde histórico de 8,9 bilhões de reais. Além disso, fizemos um progresso substancial na ampliação de nosso portfólio de produtos de empréstimo. No acumulado do ano, introduzimos o consignado para servidores públicos federais e aposentados, bem como empréstimos garantidos pelo FGTS para a população brasileira em geral. Além disso, iniciamos a oferta de empréstimos pessoais quirografários para nossos clientes mexicanos. Embora esses novos produtos possam não ter um impacto significativo nos volumes de originação ou na carteira de crédito para 2023, ainda assim, esperamos que eles estabeleçam as bases para um crescimento contínuo e uma carteira de crédito ainda mais resiliente nos próximos anos. A confiança que temos em nossa capacidade de sustentar e impulsionar um crescimento substancial no segmento de empréstimos pessoais é sustentada por vários fatores que incluem nossa base de clientes substancial e em expansão, nossa sólida plataforma de subscrição, nossa robusta base de capital e nossa ampla posição de liquidez. Além disso, em 30 de junho, cerca de 50% do saldo devedor de empréstimos pessoais quirografários no Brasil já era detida por clientes do Nu. E aproximadamente 40% do saldo devedor de empréstimos consignados no Brasil também é detido por clientes do Nu. Essencialmente, acreditamos que temos oportunidades significativas de expandir nossa participação de mercado nesses produtos de crédito, ao mesmo tempo que selecionamos como targets nossos clientes mais valiosos. Agora, passemos à captação, ou funding. Nossos depósitos totais continuaram a crescer, aumentando 26% ano contra ano, chegando a 19,1 bilhões de dólares nesse TRI.
Esse progresso indica outro passo significativo rumo à realização de nosso objetivo, que é construir uma das franquias de depósitos de varejo em moeda local mais robustas da região, para apoiar as operações de financiamento ao consumidor nas 3 regiões geográficas em que atuamos. Nosso índice empréstimo-depósito, ou LDR, permaneceu em 35% nesse TRI, com o crescimento dos depósitos mostrando uma aceleração sequencial. Há um ano, nosso LDR estava em 25%, indicando nossos esforços contínuos para otimizar nosso balanço. Contudo, acreditamos que ainda há muito espaço para uma maior otimização do nosso balanço patrimonial. Nosso custo de captação se manteve estável em 80% da taxa de depósito interbancário brasileiro, alinhado com nossas expectativas. Essa consistência ressalta nosso progresso em nos beneficiar do valor de nossa robusta franquia de passivos. Prevemos uma ligeira redução no custo de captação no próximo trimestre, dada a sazonalidade que se observa no último trimestre do ano. Com respeito à Cuenta Nu no México, no fechamento do terceiro TRI, tínhamos acumulado mais de 150 milhões de dólares em depósitos e quase 2,4 milhões de contas. Acreditamos que a forte aceitação de nossa proposta de valor ressalta nosso potencial para expandir ainda mais nosso modelo de franquia de depósitos na América Latina. Conforme mencionado anteriormente, também esperamos lançar nossa conta poupança na Colômbia em um futuro próximo. Nossa margem financeira bruta, ou que chamamos de NII, atingiu 1,2 bilhão de dólares nesse trimestre, marcando outro período robusto de crescimento, crescendo 111% em relação ao ano anterior. Acreditamos que essa expansão se deve ao crescimento contínuo de nossas carteiras de cartões de crédito e empréstimos pessoais, que, coletivamente, têm sido a força motriz por trás da expansão da nossa NII e de nossa margem financeira líquida, ou NIM, que atingiram novos recordes. Nossa NIM atingiu 18,8% nesse trimestre, aumentando 7,7 pontos percentuais em comparação com um ano atrás. Foquemos agora no terceiro pilar de nossa estratégia, ou seja, atingir um baixo custo de servir. Acreditamos firmemente que nossa principal e relevante vantagem competitiva está em manter um baixo custo de servir. Como já destacado em conversas anteriores, nosso objetivo é manter nosso custo de servir no nível de $1 ou menos em um futuro próximo. No terceiro TRI de 2023, mais uma vez atingimos essa meta com sucesso, com o custo de servir por cliente ativo de 90 centavos de dólar. Atualmente, esse valor permanece praticamente inalterado em uma base cambial neutra, em comparação com um ano atrás. Tudo isso enquanto nossa ARPAC aumentou 18%. Acreditamos que esse resultado ressalta a sólida alavancagem operacional inerente ao nosso modelo de negócio. Nosso lucro bruto aumentou para um novo recorde trimestral, totalizando 915 milhões de dólares, um notável aumento de 100% ano contra ano. Nossa margem de lucro bruto atingiu 42,8%, aumentando 1 ponto percentual sequencialmente e impressionantes 10 pontos percentuais em comparação com o ano anterior. Esses dados ressaltam a expansão da margem que começou no terceiro trimestre de 2022. A anotar, o Nu alcançou esse resultado mesmo com um montante maior de provisões de crédito, uma consequência natural de nosso crescimento em cartões de crédito e empréstimos pessoais, conforme discutido nos slides anteriores. Mantemos nosso compromisso com a alavancagem operacional como um elemento definidor de nossa estratégia. O gráfico fornecido aqui ressalta o aprimoramento contínuo de nosso índice de eficiência ao longo do tempo. No terceiro trimestre, o índice atingiu um novo recorde histórico, de 35%, marcando o 7º trimestre consecutivo de melhoria. Acreditamos firmemente que esse nível de eficiência posiciona a Nu Holdings como uma das companhias mais eficientes da América Latina.
Embora já tenhamos alcançado um nível impressionante de eficiência, prevemos ganhos adicionais na alavancagem operacional à medida que continuamos a crescer, por meio de uma maior base de clientes, de aumento de vendas de produtos, vendas cruzadas ou cross-selling, e pela introdução de novos recursos e produtos. Além disso, acreditamos que há potencial para aumentar a alavancagem no futuro, especialmente à medida que nossos negócios no México e na Colômbia, que atualmente operam com perdas, atingirem seus pontos de inflexão. Por fim, em termos de rentabilidade, temos o prazer de reportar mais um trimestre de desempenho robusto nos resultados financeiros. Nosso lucro líquido ajustado alcançou a notável marca de 356 milhões de dólares. Enquanto isso, o lucro líquido do terceiro TRI foi de 303 milhões de dólares. Esses resultados sólidos e positivos confirmam a eficácia de nossa estratégia e modelo de negócios. Embora estejamos imensamente satisfeitos com os resultados que obtivemos até aqui, é fundamental reforçar que nosso negócio é gerenciado com foco na criação de valor a longo prazo. Com essa perspectiva, nossa estratégia pode implicar em investimentos adicionais de curto prazo, com o objetivo de destravar mais oportunidades de criação de valor no longo prazo. Para concluir, vou apresentar um resumo das vantagens sustentáveis em todos os 4 pilares de custo. No custo de aquisição, acrescentamos com sucesso mais de 5 milhões de clientes neste trimestre, mantendo o que acreditamos ser um dos menores custos de aquisição de clientes entre as fintechs de consumo e bancos em nível global. Em custo de servir, mantivemos consistentemente nosso custo de servir abaixo de $1, que estimamos ser aproximadamente 85% menor do que o custo de servir dos incumbentes. Nosso índice de eficiência é de 35%, o que faz do Nu uma das companhias mais eficientes da América Latina. Quanto ao custo de risco, gerenciamos de forma eficaz o risco da nossa carteira de crédito, mesmo diante de um cenário desafiador, superando os concorrentes em termos de taxas de inadimplência em base comparável. Finalmente, nosso custo de captação. Mantivemos nosso custo de captação no nível de 80% do CDI, ao mesmo tempo em que aumentamos os volumes de depósitos de forma substancial, fechando assim a lacuna negativa que tínhamos em relação aos bancos incumbentes e ampliando a lacuna positiva em relação às fintechs de consumo. Estamos muito animados com os resultados alcançados nesse TRI e confiantes em nossa capacidade de desenvolver e aumentar a escala dos melhores produtos da categoria, expandir internacionalmente e operar com baixos custos. Agora, gostaria de passar a palavra de volta ao Youssef, nosso presidente e diretor executivo de operações, que explicará alguns destaques sobre a qualidade de nossos ativos. Obrigado, Lago, e boa noite a todos. Eu agora apresentarei alguns dos principais indicadores da qualidade dos ativos e da saúde da carteira de crédito no terceiro TRI de 2023. Vamos começar com as tendências de inadimplência, ou NPL. Nosso principal indicador, a taxa de inadimplência de 15 a 90 dias, melhorou ligeiramente em relação ao último trimestre, caindo 10 basis points para 4,2% no final do terceiro TRI, em linha com nossas expectativas. Nosso índice de inadimplência 90+, aumentou de 5,9% para 6,1% na comparação trimestral, também em linha com nossas expectativas. É importante observar que esse índice continua a ser impulsionado pelo comportamento cumulativo dos empréstimos que passam pelos estágios de inadimplência, ao invés de um comportamento de fluxo. Lembrando que não vendemos nenhum recebível de crédito, sendo assim, nossos índices de inadimplência não necessitam de ajustes. As renegociações ficaram em torno de 9% da carteira nesse TRI. Importante observar que quase metade delas foi de empréstimos que estavam em dia e não vencidos no momento da renegociação. Além disso, cerca de 90% das renegociações ocorrem antes que os empréstimos atinjam 90 dias de atraso, tendo, portanto, um impacto limitado sobre as taxas de inadimplência. Gostaria de aproveitar a oportunidade para reiterar o que o Lago mencionou anteriormente. Vemos oportunidades grandes para continuar expandindo nosso portfólio de crédito no futuro, com retornos atraentes e níveis robustos de resiliência. Esperamos que parte desse crescimento venha de expansão do espectro de crédito. Como resultado, isso pode levar a taxas de inadimplência intencionalmente mais altas, mas nosso objetivo é garantir que elas sejam mais do que compensadas por receitas adicionais e que resultem em margens ajustadas ao risco ainda mais altas à medida que crescemos.
Agora, passando ao desempenho de nosso portfólio de cartão de crédito comparado ao setor. Os 6 gráficos desse slide demonstram a série temporal de inadimplência para empréstimos de cartão de crédito por faixa de renda. A linha roxa representa o NU, a linha cinza representando o setor brasileiro. Como podem ver, nossas tendências de inadimplência continuam superando o desempenho do setor em uma base comparativa, like for like. Na maioria dos cenários, isso ainda é mais pronunciado nas faixas de renda mais baixas. O crescimento de nossa carteira impacta diretamente nossas provisões, porque antecipamos as provisões de crédito ao originar os empréstimos, de acordo com as normas de IFRS 9. Portanto, o aumento nas despesas para perdas de crédito de 628 milhões nesse TRI reflete diretamente o nível elevado de originação de empréstimos durante esse período. Apesar do aumento no volume de provisões, nossa NIM, ajustada ao risco, atingiu um novo valor recorde de 9% nesse trimestre, aumentando 100 basis points na comparação trimestral. Comparado ao mesmo período do ano passado, a NIM, ajustada ao risco, subiu quase 3 vezes. Em resumo, estamos muito satisfeitos com o nosso resultado nesse trimestre, com o progresso que fizemos e com o histórico que construímos ao longo dos anos. A qualidade e os retornos de nossos ativos permanecem robustos ao longo dos ciclos, refletindo nossa abordagem eficaz de precificação de risco e capacidade superior de subscrição de crédito. Não poderíamos estar mais animados com as perspectivas de crescimento contínuo, resiliente e de alto retorno no futuro. Agora, estamos à disposição para responder suas perguntas. Muito obrigado. Agora vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queiram fazer uma pergunta, por favor, cliquem na plataforma no Raise Your Hand. Uma vez que a sua pergunta tenha sido respondida, vocês podem sair da fila e cliquem no Abaixar a mão. Limite-se, por favor, a uma pergunta e a uma follow-up. Caso tenham mais perguntas, entrem na fila novamente. Vocês podem enviar perguntas online a qualquer momento usando a caixinha de Q&A da plataforma. Agora eu gostaria de passar agora a palavra para o senhor Jürgen Friedman, que é o diretor de Investor Relations, Relações com Investidores. A nossa primeira pergunta vem da linha do Jorge Cury, do Morgan Stanley. Olá a todos, boa tarde, espero que vocês possam me ouvir bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelos resultados. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o crescimento de cartões de crédito em base sequencial. Nós observamos os números em dólares e, e, e esses aumentos constantes tri contra tri. Eu fico me perguntando qual seria o efeito cambial. Nós não sabemos exatamente qual é a porcentagem da carteira, é Brasil versus México, porque é difícil olhar isso em bases cambiais neutras. Então, eu não sei se a maioria disso é do Brasil. Eu estou olhando aqui um crescimento tri contra tri de cartões de crédito, né, neutro de efeitos cambiais, de 6%. O que até é mais baixo do que aqueles 10% que vocês registraram no segundo trimestre e também os 10% que foi registrado no primeiro trimestre. Então, parece que houve uma desaceleração. Eu gostaria apenas de entender se esses são os números corretos em bases cambiais neutras. E o que o senhor acha que pode explicar um índice de crescimento bem mais baixo quando comparado aos trimestres anteriores? Obrigado. Jorge, muito obrigado pela sua pergunta. Sim, e obrigado, sim, você está muito correto com relação à necessidade de fazer um ajuste cambial. Eu acho que o real brasileiro teve uma desvalorização no terceiro trimestre do ano, portanto, às vezes isso nos força a olhar isso neutro de efeitos cambiais. Essa evolução de neutro de efeitos cambiais nas duas carteiras de empréstimos e cartões de crédito cresceu mais ou menos 9%, o que acreditamos que continuará a ser um crescimento bem saudável. Agora, em termos de cartões de crédito, para ser mais específico, no terceiro trimestre de 2023, o mercado geral teve uma desaceleração. Nós, no entanto, continuamos a ganhar participação de mercado, crescemos, esperamos chegar de 50 a 60 basis points de crescimento de participação de mercado nesse trimestre, e acreditamos que nos tornamos o segundo maior emissor de cartões de crédito já no Brasil, e também estimamos que continuaremos a adquirir mais participação de mercado nos próximos trimestres. Agora, há um caveat adicional que eu gostaria de falar com relação aos cartões de crédito, que é
uma mudança contábil que fizemos no modo como nós calculamos a conta de recebíveis de cartões, começando no terceiro trimestre de 2023. Os recebíveis de cartões de crédito são calculados no nosso balanço como o valor presente dos fluxos futuros, assim como, né, as contas a pagar de cartão de crédito. E isso nos custou cerca de 150 até 200 milhões de dólares, né, na carteira de cartões de crédito, mas eu acho também com um crescimento, né, neutro de efeito cambial, entre 7% a 9% para cartões de crédito, com um robusto ganho de participação de mercado, e com isso nós nos tornamos o segundo maior emissão de cartões no Brasil. Ótimo, Lago, muito obrigada, foi uma explicação muito clara, muito obrigada. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta follow-up. Esse meu follow-up tem a ver com os consignados. Existe alguma métrica que você possa compartilhar com relação a esse produto de consignado no terceiro trimestre? Ou seja, que tipo de cross-selling você conseguiu fazer junto aos seus clientes? Que tipo de originação de market share você atingiu? Qualquer medida para nós seria útil para a gente, né, ter uma ideia melhor sobre esse produto. Olha, deixe-me então começar com alguns comentários e depois poderemos falar sobre essa recepção da base de clientes. Quando lançamos isso, esse produto SIAP de consignado foi lançado em abril de 2023. Lançamos o produto de FGTS em agosto desse ano e também o INSS em outubro deste ano. Portanto, o INSS, que é o maior negócio de consignado, ainda não tem uma representação grande na nossa carteira de setembro. Foi apenas agora que nós lançamos a portabilidade. Então, estamos ainda na fase muito inicial da nossa jornada, né, de consignado no Brasil. Mas não podíamos estar mais empolgados, não apenas por causa dessa receptividade dos clientes, mas também considerando o tamanho da oportunidade que temos à nossa frente. Portanto, né, os empréstimos consignados talvez seja a maior classe de ativos na área de financiamento ao consumo do Brasil, porque representa 600 bilhões de reais, né, em carteira de crédito, também representa 1/3, né, do pool de rentabilidade no Brasil. Os nossos clientes, se nós parássemos de crescer hoje, as contas dos nossos clientes, os nossos clientes representam quase que 40% de toda a carteira de consignado no Brasil, né? Então, nós temos somente aqui um enorme espaço para crescer. No terceiro trimestre de 2023, os consignados representaram cerca de 300 milhões de reais na nossa originação de 900 bilhões. Portanto, ainda um pouco incipiente os números de 2023, mas estamos muito empolgadas com a capacidade de mudarmos, né, esse direcionamento e crescermos em 2024 daqui para frente. Aqui é o Jack, muito obrigada pela sua pergunta. Eu gostaria de acrescentar alguns pontos àquilo que o Lago já mencionou. Como já foi dito, nós não podíamos estar mais animados com essa receptividade dos produtos de consignado que lançamos no mercado nesses últimos meses. Se você olhar, né, o Net Promoter Score, ou o NPS, temos 78% versus a média da categoria. Então, estamos bem acima da média. Como disse o Lago, os clientes no Bank representam 40%, né, dos saldos no mercado, e as nossas originações estão ainda em estágios iniciais dos produtos que acabaram de ser lançados, e temos menos de 4%, mas esperamos muito crescimento, que será geralmente, né, impulsionado pelos empréstimos com garantias. O produto, né, foi feito com base na necessidade dos clientes. Fizemos o produto para ser direcionado aos consumidores com uma experiência de usuário muito mais simples, e isso nos permite oferecer, né, o desembolso do empréstimo de uma forma muito mais rápida do que acontece geralmente no mercado. Isso também nos permite oferecer um produto com preço bem baixo, versus aquilo que é praticado no mercado. A nossa média no momento é 1,39% versus a média do mercado de 1,8%. Portanto, isso também, aqui é uma categoria em que nós observamos que os clientes dão uma ótima resposta a essa competitividade de preço no mercado. Então, vemos muito potencial aqui, logo no início do lançamento desse produto. Ainda temos muito espaço a crescer à medida em que encaminhamos para 2024. Obrigado, Lago, está muito claro aí. Obrigado e parabéns pelos números. A nossa segunda pergunta
vem da linha do Tito Labarta, do Goldman Sachs. Boa noite a todos, muito obrigada pelo call e por acatarem minhas perguntas, e também parabéns pelos fortes resultados. Eu acho que a primeira pergunta tem a ver em termos dos seus níveis de provisão. Eu sei que isso é uma porcentagem dos empréstimos, como vocês disseram, caiu um pouco pela primeira vez, né? Já há bastante tempo, na verdade, pelo que eu pude ver. Então, a boa qualidade do ativo, né? 90 dias, talvez essa NPL 90 dias subiu um pouquinho. Mas o senhor mencionou que também, que talvez, à medida que vocês vão crescendo, o NPL pode aumentar. Mas nesse ciclo atual de crescimento, de crédito, vocês se sentem à vontade para continuar a acelerar o crescimento? E como é que podemos pensar no custo do risco? Atingir o seu pico ou talvez pode haver um vento favorável daqui para frente? Como é que isso pode ser impactado pelo câmbio? Eu não sei se isso tem algum impacto, e se tiver, né? Tito, olá, aqui é o Youssef, muito obrigada pela sua pergunta. Eu gostaria de responder a sua pergunta mencionando alguns pontos. Em primeiro lugar, como você sabe, nós não damos guidance e nem tentamos, né, colocar um timing nesse ciclo para nós, né? O nosso crédito é originado, gerenciado, né, e o crédito ele vai evoluindo com o ciclo. Nos últimos 10 anos, você viu, isso é um testemunho do que eu estou dizendo. Bom, tendo dito isso, eu diria que aquilo que você vê com relação, né, às nossas metas de qualidade do ativo e de inadimplência, em termos de empréstimos com segurança, com a garantia, nós temos duas forças aqui. Em primeiro lugar, você tem safras mais antigas, que foram originadas no passado, que já estão amadurecendo, à medida que elas amadurecem, elas têm um nível menor de inadimplência. O segundo fato é que as novas safras e o crescimento traz níveis maiores de inadimplência, porque eles estão no início ainda do seu ciclo de vida. Aí, como o Lago já mencionou, né, no início dessa apresentação, o que nós vemos é mais oportunidades de melhorar e crescer a nossa carteira de crédito e, né, nós vamos, com o crescimento, aumentar, né, a inadimplência, talvez. Mas estamos muito confortáveis, né, acelerando esse crescimento, porque vemos grandes oportunidades de expansão, e isso virá com níveis maiores de retorno e maior resiliência, e isso mais do que vai compensar esse aumento do NPL. No final de contas, o nosso objetivo não é minimizar o NPL, mas originar o nosso negócio, e tudo que fazemos está consistente com esse objetivo, e, portanto, estamos muito confortáveis olhando daqui para frente. Ok, obrigada, muito obrigada. Agora, o meu follow-up tem a ver mais com o crescimento. Talvez, com relação ao México, você poderia esclarecer um pouco, né, os dados regulatórios? Eu acho que o portfólio ainda não está crescendo bastante, né, mas há um crescimento no número de clientes, depósitos, como vocês já mencionaram. Eu acho que, Lago, você também falou que talvez não deveríamos esperar que o México ainda seja rentável no ano que vem. Mas vocês poderiam falar um pouco sobre a perspectiva de crescimento para o México, tanto em termos de depósitos e empréstimos, né, olhando daqui para o ano que vem? Sim, claro, Tito, aqui é o Davi. Olha, nós estamos muito empolgados com o México. Nós vemos uma grande oportunidade, um bom potencial, tanto quanto vimos aqui no Brasil. É um mercado vasto, muito grande, com 11% de penetração de cartões de crédito. E nós também vemos uma grande oportunidade de crescimento no mercado desde que lançamos os produtos há 3 anos. Então, o que você verá nós fazendo daqui para frente, o que talvez você também já tenha observado historicamente, é crescer um produto de crédito nunca é uma linha reta que vai mais para a direita e mais para cima. Ela vai acelerar às vezes, desacelerar outras vezes, à medida em que a gente vai incluindo novos fontes de dados e colocamos os modelos, né, em produção, testamos, né, os dados. E nos últimos meses, como já dissemos, estamos numa fase no México em que estamos aumentando bastante, né, a capacidade dos nossos modelos
e até os dados que são extraídos dos nossos modelos estão evoluindo, porque passamos do zero até sermos um dos maiores emissores de cartão no país em apenas 3 anos. Então, portanto, nós vemos agora uma pequena desaceleração no lado de cartões de crédito, mas eu espero que a gente continue crescendo à medida que a gente vai tendo mais confiança em algumas áreas e possamos acumular mais dados, principalmente com relação à população bancarizada. Esse é um desafio, mas também é uma oportunidade que vemos no México à medida em que o país está se tornando mais bancarizado, 80% do país. Então, nós continuamos a crescer rapidamente com cartões de crédito, mas nós falamos, vamos investir mais e vamos acelerar nos próximos meses. Agora, do lado de cartões de débito, nós tivemos um sucesso fenomenal assim que nós vimos a receptividade dos produtos, abrimos já 2,4 milhões de contas e mais de 100 milhões de depósitos em apenas algumas semanas. E decidimos, então, aumentar o yield. Estamos oferecendo o NuCuenta, no México, para aproveitar as oportunidades que vimos no mercado para garantir que realmente iremos posicionar o NuCuenta como um grande produto de poupança no país. Eu acho que estamos fazendo isso do lado do yield. Então, estamos muito focados em vencer, em ganhar nesse mercado, e, portanto, estamos dispostos a investir. Você também falou sobre um break-even no ano que vem. Não haverá o break-even no México no ano que vem. Vamos continuar investindo, e aonde viermos oportunidades de crescimento, vamos investir mais. Estamos agora no momento em que temos uma geração boa de earnings aqui no Brasil, estamos crescendo em novas geografias, então é nessa área que vamos executar também no México e na Colômbia. É apenas, de uma forma geral, estamos muito empolgados com aquilo que estamos vendo no momento. E não será, na verdade, um crescimento numa linha reta total. Em diferentes momentos, a velocidade vai aumentar, vai diminuir, nós vamos seguir numa direção ou noutra para que possamos ter um bom banco também de franchising no país. Ótimo, ótimo, Davi, e parabéns pelos resultados. Nossa próxima pergunta vem de Mauro Pierre, do Bank of America. Olá, pessoal, boa noite. Parabéns pelo trimestre. Tenho duas perguntas também, que são follow-ups de perguntas já feitas. Eu olho o slide na página 14. A carteira de crédito expandiu mais ou menos em 600 milhões de dólares nesse tri. Expandíamos em 2 bilhões de dólares no trimestre anterior. Quando olhamos a página 16, vocês mostram que as suas originações pulou para 8,9 bilhões, começando com 7,3, de 7,3 para 8,9 bilhões. Então, eu me pergunto, se vocês estão originando muito mais nesse tri, por que a carteira de crédito não expandiu em ritmo mais rápido? Eu não sei se existe alguma questão contábil aí. Então, essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta está relacionado ao slide na página 26, a tendência de inadimplência. Vocês claramente mostraram que vocês têm inadimplência menor do que o setor como um todo no Brasil, mas em alguns gráficos nós vemos que a indústria, o setor, parece já ter atingido um pico de inadimplência. Principalmente quando olhamos a questão recente, nós vemos inadimplência mais alta nas rendas mais altas em comparação com o setor. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião. A indústria parece ter um pico já. Vocês ainda não atingiram o pico. Como é que explicam isso? E por que estão vendo inadimplência mais alta nas rendas mais altas? Mário, obrigado pelas perguntas. Deixa eu tentar responder a primeira e depois o Youssef tenta responder a segunda. As linhas que você mencionou, a principal diferença que justifica a ordem, a magnitude do crescimento é o câmbio. No slide 16, se você olhar o título, está denominado em moeda brasileira, reais. E quando olhamos o slide 14, estamos com denominação em dólares. Então, olhe o crescimento da nossa carteira de crédito. Ela teria crescido só em 4% em termos nominais em dólares, mas quando fazemos ajustes em base cambial neutra, aí o aumento é entre 9% e 10%, só por causa do movimento
de câmbio no trimestre. Então, nós acreditamos que boa parte dessa discrepância no ritmo de crescimento é resultado da desvalorização cambial da moeda brasileira. Mário, com relação à sua segunda pergunta sobre as tendências de inadimplência em comparação com o setor, você está correto na sua observação. Em alguns segmentos da indústria, parece que se chegou a um pico que começa a descer. Com respeito às nossas tendências, eu volto ao que eu falei há pouquinho. O impacto líquido das safras amadurecendo e novas safras entrando, isso é resultado dessa dinâmica. Esperamos que essa dinâmica continue no futuro e vemos oportunidades de expansão. Finalmente, sobre as faixas de mais alta renda, duas coisas. Historicamente, não tivemos um grande delta, nem para cima nem para baixo, em comparação com o setor. O que importa mais para nós é termos um conteúdo de mais alto risco. Os segmentos de mais baixa renda é onde nós tendemos a ter mais vantagem em termos de comparação, e com uma comparação mais justa. Sim, mas como parte da sua estratégia, vocês estão tentando aumentar sua presença entre as faixas de mais alta renda no Brasil. Isso significa que estão tentando ser um pouquinho mais agressivos? Por isso que a inadimplência poderia ser um pouquinho maior? Eu acho que a monetização na, nas faixas de mais alta renda causaria a tendência que nós observamos em inadimplência se desviar substancialmente. Ela tem sido assim historicamente. E Lago, deixa eu voltar à primeira parte da pergunta, porque se nós convertermos a originação em dólares, eu olhei rapidamente o câmbio aqui, vocês originaram 1,8 bilhão de dólares versus 1,5 bilhão na segunda tri. Isso. Então, quando você origina 1,5 bilhão no segundo tri, vimos a carteira de crédito crescendo em quase 2 bilhões. E nesse, a carteira só cresceu 600 milhões. Então, tem alguma mudança no vencimento dos empréstimos que originaram anteriormente? Não, Mário. Não houve nenhuma mudança material na duração média ou no perfil do empréstimo. Eu acho que a originação a qual você está se referindo está relacionada aos empréstimos pessoais apenas, que correspondem a cerca de 20% da nossa carteira total, mais ou menos. Se você olhar o slide, deixa eu ver aqui, 14. Se você fizer um ajuste cambial, você verá que essa diferença de crescimento é justificada pela duração média desses empréstimos, entre 5 e 6 meses. Ok, muito obrigado. Nós agradecemos, Mário. Como lembrete, pessoal, por favor, restringam-se a uma pergunta e a um follow-up para que possamos dar chance a todos. A próxima pergunta vem de Jeff Elliott, da Autonomous. Muito obrigado por pegarem minha pergunta. Me ouvem bem? Sim, ouvimos bem. Obrigado. Minha pergunta é sobre o lado de depósitos. Houve um aumento bastante significativo na despesa de juros sobre depósitos no trimestre, algo de 400 milhões, aumentando para 460 milhões. Eu acho que o crescimento no tri anterior foi um fator. Vocês poderiam nos ajudar a entender um pouquinho melhor? Porque parece que houve um aumento bem grande no custo dos depósitos nesse trimestre. Obrigado, Jeff, pela pergunta. Se eu entendi direito, você está perguntando por que a nossa despesa com juros aumentou? Não só devido ao crescimento em depósitos, mas o crescimento na nossa parte financeira. Então, a nossa operação no México e na Colômbia são primeiramente financiadas por financiamentos bilaterais e empréstimos sindicados. Isso também contribui para a expansão da nossa despesa financeira. Ok, obrigada. Não, na realidade, eu estava mais focado na quebra dos depósitos nos demonstrativos financeiros, nessa parte específica de 400 milhões no segundo tri.
para 460 milhões no terceiro tri, um aumento grande no lado de depósitos. Sim, eu acho que o lado de depósitos, olhando o demonstrativo financeiro, Jeff, aumentou nos 3 meses de 430 para 463 milhões de dólares em juros em despesas financeiras sobre depósitos, o que é basicamente resultado do crescimento no tamanho de depósitos que chegou a 19,1 bilhões de dólares no trimestre. O outro salto que a gente vê nas despesas com juros de 29 milhões de dólares para 74 milhões de dólares, esse é resultado direto do crescimento no financiamento no México e na Colômbia. Ok, obrigado. Os números eu vejo para o segundo tri são um pouquinho diferentes, mas depois eu vou entrar em contato com vocês para esclarecer mais, tá bem? Muito obrigado. Próxima pergunta de Pedro Leduc do Itaú. Pedro, a sua linha está disponível. Pedro, acho que conseguimos ouvi-lo. Então, vamos passar para a próxima pergunta. E aí voltaremos ao Pedro mais adiante. A pergunta seguinte vem da linha de Tiago Batista, do UBS. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos te ouvindo bem. Obrigada. A minha pergunta é sobre o segmento de alta renda. Vocês já comentaram no passado que esse deveria ser o foco do Nu no futuro. E a minha pergunta, portanto, a primeira delas é: seria possível realmente chegar a esses clientes sem um tipo de gerente de conta ou um advisor? Vocês enxergam esses clientes sendo atendidos de forma totalmente digital? E também seria possível manter o mesmo nível de ROI na sua operação do Brasil, de 20 a 30% nesse segmento de alta renda? Obrigado pela pergunta. À medida em que pensamos esse segmento de alta renda, que você está correto, é um foco importante para a empresa, nós pensamos isso em duas etapas. Primeira etapa seria a aquisição dos clientes. A segunda etapa significa como é que vamos monetizar essa base de clientes. A nossa aquisição de clientes fez grande progresso nesses últimos trimestres. Agora, nós temos cerca de 60% desse segmento de clientes de alta renda como clientes do Nubank. E dentro deste segmento de alta renda, nós temos os principais NPS no mercado. Do lado da monetização, não é assim, não é uma corrida, né, curta, mas é uma maratona. Estamos ainda no início desse processo. Acreditamos que tanto a aquisição de clientes, como já demonstramos, mas também a monetização, podem ser atingidos com um alto grau de satisfação e felicidade do cliente, numa maneira digital. Nós realmente pretendemos investir, né, mais esforços para garantir que estamos fazendo todo o possível para encantar os clientes de alta renda. E podemos fazer isso, né, seguindo aquele gabarito de como o Nubank vem operando nesses últimos anos, né, dizendo que, em primeiro lugar, digital importa bastante. A digitalização tem sido muito importante para o Nubank, à medida que nós vamos aumentando o nosso esforço de aquisição de clientes. Nós acreditamos que há três componentes muito importantes para termos uma solução atraente para clientes de alta renda. Temos, em primeiro lugar, né, oferecimento de uma infraestrutura de pagamentos e de banco que seja atraente. Nesta frente, somos líderes em termos de, por exemplo, utilização de Pix, temos mais de 20% de participação, né, em termos de contas de transação, e, por outro lado, fizemos um grande progresso esse ano porque temos um outro produto
que nos permitiu dobrar o limite de crédito. Nós conseguimos quase que dobrar o número de clientes do ultravioleta, da conta ultravioleta, e também dobramos, né, o volume de compras do nosso cartão de crédito. E à medida que vamos avançando, estamos também trabalhando para oferecer uma solução mais integrada, né, nos produtos de cartão e conta. Do lado do investimento, no geral, nós estamos vendo um crescimento de 50% ano contra ano, portanto, acho que estamos fazendo um grande progresso, um grande avanço com clientes de alta renda, fazendo com que eles, né, desenvolvam o hábito de utilizar os nossos produtos. Ainda temos uma longa jornada à nossa frente, mas estamos confiantes no nosso direcionamento e acreditamos que podemos fazer isso com um forte unit economics a longo prazo, e podemos fazer isso também acompanhando aquele nosso gabarito Nubank, que é o que temos praticado nesses últimos anos, que é Digital First. Então, olha, nós não esperamos que o nosso share of wallet, né, de alta renda vá diluir nossa participação de mercado, não. Está muito claro. Se eu puder ter um rápido follow-up, se você mencionou, há uns minutos atrás, que seria possível ver um índice de inadimplência mais alto, juntamente com margens mais altas. É assim que vocês enxergam o financiamento do PIX? Vocês acham que isso poderia aumentar o índice de inadimplência e aumentar as margens? Olha, Thiago, o modo como eu enxergo o impacto do financiamento do PIX é uma maneira adicional de nós melhorarmos o produto, assim como o ARPAC, por cliente, que lhe traz mais, saldos. Bom, você falou sobre o unit economics dos cartões de crédito, que são mais atraentes, e isso nos permite fazer algumas coisas. Uma vez é diminuir os limites de crédito de forma seletiva. Isso também a gente já pode adquirir mais clientes mais rentáveis, que eram clientes que não tínhamos antes. Então, o segundo impacto vai nos permitir crescer mais, com retornos mais atraentes. E tudo isso faz parte desse crescimento mais alto. Muito claro e parabéns. Obrigado. Nós vamos tentar voltar novamente para a linha do Pedro Leduc, do Itaú. Ótimo, muito obrigado, Jörg. Espero que agora possam me ouvir. Eu tenho uma pergunta rápida, aquela mudança contábil que vocês mencionaram com relação ao impacto sobre o saldo de cartão de crédito. E nas nossas estimativas em reais, me parece que esse produto de prestação no cartão de crédito acelerou bastante, e talvez foi aí que essa mudança contábil teve maior impacto. Talvez se vocês puderem nos ajudar e dizer por quanto foi esse impacto, né, dos produtos de inovação, né, crédito, boleto, mas, na verdade, eu estou querendo entender mais ou menos esse impacto contábil e como isso impactou os números do trimestre. Obrigada. Obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Bom, deixe-me recapitular. Essa mudança contábil que nós implementamos tem a ver com recebíveis e contas a pagar de cartão de crédito no terceiro trimestre. E essa foi uma mudança em que agora estamos representando essas contas a pagar e recebíveis de acordo com o seu valor respectivo presente. E o que isso muda? Se você olhar os nossos demonstrativos financeiros de contas a receber de cartões de crédito, na linha que nós chamamos, né, recebíveis de prestações, é ali que a gente vê, né, os números sendo afetados. Agora, no lado do passivo, naquilo que a gente chama contas a pagar para as redes, é onde você enxerga um impacto correspondente que quase que mitiga o outro efeito. Com relação, Pedro, à sua outra pergunta sobre o crescimento, né, do nosso saldo de contas sujeitas a ganhos de juros, né, no slide 5, vocês veem que por mais um trimestre consecutivo, a nossa participação de crédito rotativo permaneceu quase que inalterada, em mais ou menos 70%, enquanto que, né, a participação, né, da porção, né, de compartilhamento está em mais ou menos 21%. Grande parte desse crescimento ainda pode ser atribuída ao crescimento contínuo do financiamento dos boletos e do PIX. Esse slide que você mencionou, logo, né, no segundo trimestre, você também falou sobre essa mudança contábil, que parece comparável? Não, não é não. Nós começamos a fazer esse novo tratamento contábil apenas no terceiro trimestre de 2023.
Então, o impacto que você disse era mais ou menos de 250 a 300 milhões de dólares, né? E aí talvez a gente consiga fazer os ajustes aqui para fazer uma comparação, né? Certo, é isso mesmo. Ok, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Eduardo Rosman, do BTG. Prossiga. Olá, pessoal. Tem uma pergunta para o Davi. Eu acho que numa entrevista recente, num podcast, você falou sobre ir além de serviços financeiros e que você estaria dedicando boa parte do seu tempo perseguindo essa meta. Você poderia compartilhar conosco as oportunidades potenciais aí? É algo que nós devemos esperar ver daqui a uns 2 anos ou deveríamos esperar algo mais no curto prazo? Seria interessante saber o que você anda pensando. Claro, olha, eu acho que quando a gente dá um passo atrás e a gente pensa no que está construindo, no que já construímos nesses 10 anos, percebemos que com 90 milhões e crescendo uma base de consumidores, uma das maiores da América Latina já, uma das marcas mais valiosas, com um dos mais altos NPS, um ecossistema rico em dados, um altíssimo engajamento e uma oportunidade de ter cross-selling. Essa plataforma que estamos construindo abre uma série de oportunidades à nossa frente, opcionalidades que vão levar um tempo para a gente entender. Não é algo que necessariamente vai acontecer rápido. Estamos pensando na evolução, porque nos primeiros 10 anos nós tínhamos que o quê? Chegar perto dos bancos tradicionais. Começamos com um simples cartão de crédito, integramos toda uma série de produtos financeiros. Estávamos numa corrida para preencher as lacunas em serviços financeiros e estamos chegando aos nossos pares. Algumas coisas que precisamos melhorar em algumas áreas, ter mais produtos de seguro, mais produtos de investimento, uma melhor proposta de valor para alta renda, mas estamos pelo menos chegando aos principais produtos que um banco precisa ter para um cliente ter principalidade conosco. E aí, nós estamos pensando agora nos próximos 10 anos. Como é que nós vamos readaptar o jogo no mercado? Como é que vamos escapar da concorrência? E basicamente é reinventar uma série de produtos, utilizando todos os ativos que nós temos, principalmente a nossa base, para oferecer produtos e serviços novos para os nossos usuários. Estamos aqui pensando, talvez no ano 4, 5, 6, 7 daqui. Serão anos, nos próximos anos, sem investimentos, ou vamos operar. Temos uma série de startups dentro da nossa startup. Alguns produtos que lançamos já estão crescendo, por exemplo, o Marketplace, em que já temos vários milhões de usuários, já comprando produtos não financeiros. Estamos vendo um ponto de inflexão no NuPay, que é uma nova forma de pagar online, com uma série de estabelecimentos distintos. Estamos trazendo o conceito do banco privado com inteligência artificial. E existem uma série de iniciativas nessa área que nós estamos estudando, sempre que nos dão grandes opcionalidades. Gostamos de investir pouco no início, deixar as equipes trabalhando, e aí, quando vemos um fit de mercado bom, quando temos um alto potencial, aí sim, investimos mais recursos, mais energia nessa iniciativa. Então, uma grande resposta em que não fala o que estamos pensando nos próximos 5 anos, mas mais nos próximos 10 anos. Achamos que a oportunidade à nossa frente é muito maior do que simplesmente montar um dos bancos mais eficientes e rentáveis do mundo, o que já estamos chegando a ser. E queremos tirar proveito de oportunidade de alguns desses grandes ativos que nós temos, que vamos poder acomodar e agregar sob um único teto, que é o que fizemos nos últimos anos. Perfeito, muito bom e muito obrigado pelos números e parabéns pelos resultados. Muito obrigado. Próxima pergunta, de Niha Agarwala, do HSBC. Olá, parabéns pelos resultados. Eu tenho algumas perguntas. Primeira sobre cartão de créditos. Niha, desculpe, mas a gente mal consegue ouvir você. Você pode falar um pouco mais alto? Melhorou? Um pouquinho, melhorou um pouquinho. Ok, vou tentar falar mais rápido. Agora melhorou, Niha. Ah, perfeito.
Primeira pergunta sobre cartão de crédito. Eu notei que nós tivemos mudanças aumentando de 7,7% para 8,1%, ao passo que o custo de risco de cartões de crédito continuou a cair na comparação trimestral. Vocês poderiam explicar essa dinâmica? Por que que esse custo vai declinando e esses empréstimos, os três tipos, continuam a aumentar? Segunda pergunta é sobre capital. Uma mudança em RWA e no índice de Basileia, que caiu a metade, a quase 11% agora. Dado o alto aumento no RWA, vocês veem uma necessidade de mandar algum capital para o Brasil no ano que vem? Ou vocês acham que a rentabilidade do Brasil vai ser suficiente para preencher os requisitos? E, em último lugar, eu sei que é algo que a gente não tem muita clareza hoje, mas alguma atualização, alguma novidade sobre as regulamentações pendentes em relação ao cartão de crédito? Muito obrigada. Muito obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar começar com a última pergunta e depois seguimos adiante. Sobre a regulação do setor de cartão de crédito. Continuam acontecendo discussões envolvendo múltiplas partes do setor de cartões de crédito, emissores, adquirentes, estabelecimentos, consumidores, o Bacen, ministro do Planejamento, ministro da Fazenda. Temos participado ativamente nessas discussões e acreditamos que temos uma oportunidade única de promover mudança mais ambiciosa em como os cartões de crédito são estruturados no Brasil. Estamos muito encorajados com as últimas conversas que tivemos com as partes envolvidas e achamos que teremos mais clareza sobre isso quando tivermos a nossa próxima conferência de resultados. Ainda é muito cedo para termos alguma convicção firme de como é que isso vai acontecer, mas estamos trabalhando com afinco junto com a indústria, junto com o setor e os reguladores, para termos um desfecho melhor, mais equilibrado. Em relação à sua segunda pergunta, você falou sobre o aumento de capital. Eu acho que é importante destacar que em 2022, o Bacen soltou uma nova regulação, que normalmente é referida como Resolução 200, que basicamente harmoniza a regulação de capital de instituições de pagamento e instituições financeiras. Como resultado disso, como você pode ver na seção 32 do nosso demonstrativo de resultado, vocês vão ver que o Bacen agora passou uma implementação gradual dessa nova norma, em que capital mínimo começa em 6,7% em 2023, aumenta para 8,75% em 2024 e finalmente chega a 10,5% em 2025. E as instituições de pagamento que controlam conglomerados financeiros agora têm que reportar esses reixos de forma acumulada. Ou seja, nós temos uma adequação de capital de 11% no Brasil, ao passo que o mínimo requisito de capital hoje é 6,75%. Ou seja, nós temos um tampão, um buffer relativamente grande no Brasil. Além disso, temos 2,3 bilhões de dólares de liquidez excedente na nossa holding. Então, estamos super confortáveis. Não está claro para nós se nós jamais vamos precisar capitalizar a nossa entidade financeira brasileira daqui para frente. Vai depender da base de crescimento da nossa carteira de crédito. Mas estamos confortáveis que com os planos de negócio que temos para o Brasil, México e Colômbia, esses negócios estão totalmente financiados, capitalizados, e com os resultados gerados no Brasil, mais o excesso de capital que temos em toda a empresa, isso será mais do que suficiente para fazer face às novas exigências no futuro próximo. Oi, Nihaki Youssef, com respeito à sua primeira pergunta sobre o que está acontecendo na dinâmica dos vários estágios de provisionamento, eu a encaminharia para a nota 13 no demonstrativo financeiro, que tem toda a decomposição e detalhes, estágio a estágio, as taxas de cobertura e a migração de um nível para outro. Mas eu resumiria de forma simples, dizendo que o estágio 3 tende a se correlacionar com inadimplência de 90 dias para mais. Isso espelha o que está acontecendo aí. Eu mencionei mais cedo nesse call
À medida que nós damos uma baixa em empréstimos de cartão de crédito, na carteira a 360 dias, o que acontece é que nós entramos na categoria 90, mas durante meses esses empréstimos se acumulam, à medida que se acumulam, e vão avançando nos estágios de inadimplência, o nível de provisões aumenta e você vê essa mecânica em ação aqui. Muito obrigada. Obrigado, Nirra. A nossa próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, do JP Morgan. Obrigado a todos e, novamente, parabéns por mais um outro ótimo trimestre. A minha pergunta é sobre as comissões. Vocês veem que essas interchanges é de 75% dos FIIs, mas não vemos outras comissões crescendo. Você tem a plataforma de investimentos, você tem seguros, consórcios. Quando é que veremos essa linha de FIIs crescendo? Porque esse interchange está crescendo 25% ao ano, mais ou menos. Eu só tentando ver qual é a expectativa que vocês têm com relação a esses negócios não relacionados ao crédito. Uri, obrigada pela pergunta. Nós temos essa carteira de negócios em toda a empresa que nós classificamos em alguns tipos. Temos o negócio âncora, os negócios do NU e os novos. Os negócios âncora, que são classificados como cartão de crédito, empréstimos e contas correntes, estão tendo um desempenho muito bom. E a rentabilidade desse negócio, ela quase que, né, ela quase se supera com relação aos outros negócios. Agora, você também mencionou alguns dos outros negócios que nós temos que, na verdade, estão tendo um desempenho até bem bom, e um deles, eu destaco, é o negócio de investimentos, com investimentos que cresceram mais de 50% nos últimos meses, o número de clientes dobrou. Então, esperamos que nos próximos 4, 5 trimestres, teremos maior visibilidade com relação ao crescimento das linhas de negócios e esses negócios vão lentamente migrando para os negócios âncora. Tendo dito isso, no entanto, se você olhar o pool de lucro do setor, 70% do profit pool, do pool de lucros, ainda consiste em crédito ao consumo, principalmente cartões de crédito e empréstimos com garantias e quirografários. Então, não seria surpresa se a maioria hoje da nossa principal receita e margem também venha desses produtos de financiamento ao consumo, mas eu acredito que os novos negócios que temos, principalmente investimentos, marketplace, seguros, à medida em que eles vão evoluindo, teremos cada vez melhor visibilidade do seu desempenho financeiro e não financeiro no futuro próximo. Muito claro, e agora eu vou me limitar apenas a uma pergunta. Obrigado, Yuri. A nossa próxima pergunta vem de Wagner Orr com FT Bargains. Eu acho que. Obrigada por acatar as minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas. A primeira é o índice de atividades mostrou uma grande melhoria. Você pode caracterizar o que levou a esse aumento? Será que foi o crescimento nos relacionamentos bancários ou será que foi o lançamento, né, do consignado? Em segundo lugar, vocês falaram sobre, né, vocês descerem, né, aquela escalada da qualidade do ativo, e eu fico curioso em saber como é que isso talvez possa afetar a carteira se o Brasil entrar num outro período soft com relação ao crédito, se poderíamos esperar um aumento mais significativo nas perdas, né? Como vocês encaram isso com relação ao provisionamento? Olha, muito obrigada pela sua pergunta. Eu vou respondê-la em algumas etapas. A primeira pergunta é sobre o índice de atividade. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o slide número 2, onde nós vemos que esse índice de atividade continua a crescer de 82%, chegando a 83% agora. Muito embora, né, todo o forte crescimento da nossa base de clientes. Eu acho que isso está bem relacionado e explica bastante também o nosso progresso com relação à melhoria da relação com os clientes. Se você olhar o gráfico
que está no slide 11, que é o seguinte, o gráfico à esquerda indica essa relação de principalidade e a análise das safras que nós apresentamos a cada trimestre. Como talvez você saiba, agora temos quase que 60% dos nossos clientes ativos sendo clientes que têm o banco como seu principal parceiro bancário. E também sabemos que temos mais de 50% de crescimento mais rápido a cada período. As safras de 2018 e 2019 levavam mais ou menos 6 meses para chegarem lá. Agora leva menos de 12 meses para chegarmos lá. E por que isso está acontecendo? Eu acho que está acontecendo como resultado de fatores internos e externos. Os externos são que, à medida que os consumidores, né, onde atuamos, né, usam Pix e o banco digital cada vez mais eles aumentam o modelo de negócios do Nubank. E isso se tornou ainda mais acentuado durante e após o período da pandemia. Os fatores internos estão no gráfico que vocês veem no centro desse slide, porque à medida que lançamos mais produtos, à medida que lançamos mais, né, produtos, nós nos tornamos o banco principal de um número cada vez maior de clientes. Então, se você fosse um cliente do Nubank em 2017, você só teria um produto, que eram os cartões de crédito. Então, era muito difícil para você ter uma relação de principalidade com o banco. Mas, à medida que nós lançamos conta bancária, Pix, seguro, marketplace, etc., nós agora temos uma proposta de valor muito mais atraente e um conjunto de produtos muito mais atraentes, e isso, né, impulsionou essa relação de principalidade com os clientes. Nós não vemos, né, essa tendência declinando ou sendo interrompida. Ao contrário, nós vamos continuar lançando produtos cada vez melhores e melhores soluções, e com isso, não apenas poderemos sustentar um alto nível de atividade, mas isso também vai fomentar a expansão contínua dessas atividades. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou passar agora a palavra ao Youssef, que poderá responder a sua segunda pergunta. Olá, Craig. Com relação à expansão de crédito e o que isso tem a ver com qual é o seu impacto, né, na carteira de crédito, apenas como um lembrete, nós subscrevemos, nós buscamos, né, sempre maximar, mas nós maximizamos para ter mais resiliência. O que isso significa em prática? A cada novo cliente que nós colocamos no banco, nós queremos que esse cliente seja rentável e que traga bons resultados, né, no evento de uma situação ruim. A nível das safras, nós fazemos a subscrição das safras para que elas possam, né, resistir durante períodos ruins, e, portanto, há bastante resiliência, nós temos uma boa capacidade de aguentar, né, os altos e baixos do ciclo. Um outro elemento que eu gostaria de mencionar é que, pensando sobre diferentes segmentos dentro desse espectro de crédito, ter um segmento de alta renda, isso não significa que vai ser, né, um segmento de alta volatilidade num período difícil, vai depender do tipo de período, né, de ciclo de baixa que nós vamos ter. Se nós vemos, às vezes, mais problemas com pequenas e médias empresas, que elas têm uma deterioração maior do que grandes empresas. Mas é uma coisa cíclica. Então, a abordagem que queremos ter através desses todos os ciclos é ser mais resilientes. Okay? Muito obrigada pelas respostas. Obrigada. Isso conclui o nosso call de divulgação de resultados no terceiro TRI. Em nome da Nu Holdings, gostaríamos de agradecer a todos pela sua participação hoje. Nossa equipe de relações com investidores estão à sua disposição para responder novas dúvidas, e as perguntas que entraram pelo webcall serão respondidas nos próximos dias. Com isso, encerramos. Muito obrigado.